Bom, pessoal, curso Data Connectors está saindo aí na plataforma Builder Sky One. Como foi a experiência para vocês gravar esse curso? Começar com você, Renan. Cara, então, né, particularmente para mim foi diferente, né? Eu não tinha esse costume de falar na frente das câmeras, explicar muitos conceitos, né? Eu trabalho muito com pessoas que já são técnicas, já têm anos de experiência ali, que nem eu na área de dados. Então, é uma experiência diferente, foi boa, né? Espero que o pessoal tenha curtido, né? Tenha entendido bem ali os conceitos que a gente passou, né? E, e vamos para a próxima. Basicamente isso. Boa, você já tem aí uns 10 anos de profissão, né? Já completei 10 anos aí na área de dados ano passado, né? Então, eu já fui analista de dados, já tive um chapeuzinho ali de cientista e de uns anos para cá eu sou engenheiro 100%. E hoje o time de operações da Sky One é composto por engenheiros de dados. Tem analistas também, tem cientistas. Como é que está estruturado esse time aí? Cara, hoje o time ali que faz as implantações no estúdio, ele é dividido ali em três times, basicamente, né? Tem os analistas de integração, que é um pilar, né, do Skyway Studio. Certo? E aí o segundo produto que foi inserido depois, né, que veio junto comigo ali, com os demais membros, que é a etapa de engenharia de dados, então também tem os engenheiros de dados. E aí do ano passado para cá veio o time de IA, né, complementar ali toda a nossa equipe, com os agentes de IA que a gente tem dentro da nossa plataforma. Então, isso é engraçado assim de pensar, né? Porque no curso você apresenta a profissão do analista de dados, do cientista de dados e do engenheiro de dados. E aqui na Sky One, ela tem essas particularidades aí. Beleza que, né, também tem analistas integradores, analistas engenheiros, né? Mas como é que você vê assim, o que exatamente diferencia um analista de dados comum de um analista conectado, que está no Sky One Studio? Cara, assim, anos atrás, né, a gente tinha o analista de dados ali, quando foi inserido essa profissão um pouco mais ao mercado. O analista de dados é aquele profissional que basicamente reportava a área de negócio para a área de negócio tomar as decisões, né? Então, Certo. tinha solicitações ali de relatórios, de extração de base de dados, até conseguia manipular um pouco as bases de dados, mas era algo um pouco mais simplificado. E aí, com o passar do tempo, surgiu a necessidade ali, inclusive essa área de engenheiro, de cientista, né? Foi virando uma profissão de fato, justamente pela necessidade, pela quantidade de demanda. Mas antes, o analista de dados ele precisava também começar a compreender um pouco mais sobre engenharia, um pouco mais de estatística, um pouco mais de matemática. Então, isso foi se aprimorando e hoje a gente tem um pouco do analista conectado, né, entre aspas. A gente chama de analista de dados conectado, que é aquele analista que gera os relatórios também, igual era antigamente, mas também compreende a necessidade da área de negócio, está envolvido dentro do negócio, dos produtos, né, consegue gerar não só relatórios, mas já gerar decisões, Uhum. explicar o motivo dos dados estarem com algum problema ou dos dados virem abaixo do esperado. Ele já consegue explicar, ao invés de trazer só a informação crua, né, para tomar de decisão de outras pessoas. Pode crer. Luiz, você é um analista conectado? Você se considera um analista conectado? Então, não sei se nesse step já dá pra considerar isso, mas a gente tá no caminho, né? Acho que aqui dentro da Skyone a gente tem muito esse contexto, né? Então a gente meio que cresce, a gente que começa agora, a gente cresce meio que já aprendendo esse tipo de coisa, a gente já começa a se conectar desde cedo, né? Até pela política da empresa, até pela filosofia ali, por todo o dia a dia que a gente vive ali, aquela rotina, a gente tem que ter muito contato com tudo, né? A gente precisa se conectar. Então, eu acredito que é um passo que você já vai se formando. À medida que você vai aprender tecnicamente, você precisa também estar conectado ali. Então, eu acho que não sei se eu sou, mas estou no caminho aí. Eu acredito que estou bem no caminho. Está no caminho adotando a mentalidade, né? Exatamente. Boa. Começa com uma polêmica aqui então, porque o Renan falou agora que o analista de dados estava antes na planilha, né? E agora, só que ao mesmo tempo o Renan lança uma polêmica logo no começo do curso, que planilha é uma coisa insegura, é uma coisa manual, uma coisa que tem que ficar sendo atualizada ali o tempo todo. Faz mais sentido para as pessoas de dados trabalharem com tabelas de dados. Beatriz, sua opinião. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que são acostumadas a visualizar tabelas, planilhas
fixas, né, ali como se fossem uma fotografia ali dos dados. E hoje em dia a gente tem vários modelos de dados onde a gente pode armazenar todas essas informações, né? Os que a gente costuma mais utilizar hoje em dia é o JSON e o XML. Para algumas pessoas que estão acostumadas a ficar vendo as planilhas, as tabelas, pode ser que elas se assustem em algum momento, né? Porque, querendo ou não, é algo um pouco mais feio de se visualizar, né? Como ser humano. Mas a gente tem Intimida, que... né, um pouco. Exatamente. Olhar para aquelas vírgulas, aqueles pontos, aqueles montes de valor. E, querendo ou não, a gente tem que entender que os sistemas, as máquinas, elas não leem da mesma forma que a gente lê. Então, para a gente é fácil ver uma tabela, ok, a gente consegue consultar os dados. Mas para um sistema, aquela tabela vai ser muito pesada para ela conseguir ler. Então, ela precisa de uma troca de mensagens ali de sistemas muito mais leve. E para isso que a gente utiliza o JSON e o XML. No caso, o XML, ele é um pouco mais robusto, porque ele é um pouco mais antigo, mas ele ainda está muito presente em vários sistemas legados. E atualmente a gente utiliza muito o JSON, até por ele ser mais fácil de ler por nós mesmos, né? Já que ele utiliza a questão de chave-valor, né? Diferente do XML, que utiliza algo parecido com o HTML, né? Não é o HTML em si, as tags parecidas com o HTML. E o JSON não, ele utiliza aquele modelo de chave-valor, né? Então, para a gente observar, ainda é um pouquinho confuso para quem observa pela primeira vez, mas a gente consegue decifrar ali os dados através do JSON e o sistema consegue se comunicar muito bem também através do JSON. Então, atualmente, a maioria dos sistemas utiliza o JSON como forma de envio de arquivos. Qual foi o seu primeiro De dados, né, no contato caso. com um arquivo JSON? Ai, foi aqui na SkyOne. E eu não vou mentir que eu também me assustei um pouco. Eu estou aqui, vai completar 1 ano, né? Então, quando eu estou na faculdade ainda, né? E na faculdade a gente aprende o bonitinho, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi lá, pá, Vida real. Vida real, exatamente. E assusta, né? Assusta todo mundo. Mas, conforme o tempo vai passando, a experiência vai chegando, a gente percebe que não é um bicho de 7 cabeças. É uma questão de aprendizado e é uma questão de estar disposto a entender como funciona. Legal. Como é que você explica a diferença entre uma planilha estática e esses formatos que eles conversam ali entre sistema? Qual que é a vantagem de transitar para esse tipo de linguagem? Eu gosto de descrever uma planilha, uma tabela, como se fosse ali uma fotografia ali onde você consegue visualizar os dados. E esses formatos de dados, como o JSON e o XML mesmo, como se fossem uma troca de mensagens entre sistemas. Então, a tabela ela vai estar ali estática para você observar, para você consultar os seus dados, mas o XML e o JSON vai ser um modo de envio desses dados entre os sistemas, né? E isso facilita para o sistema compreender esses dados, já que é um modo muito mais leve de se transportar esses dados. É diferente o sistema receber uma tabela do que ela receber ali um JSON bem estruturado. Então, esses dados, eles conversam entre si de forma leve, de forma rápida. Exatamente. E aí permite com que os sistemas eles conversem entre si de jeito muito mais rápido. Né? Exatamente. Que loucura. Os Loucura. avanços da tecnologia, né? Loucura. Quem diria, né? Quem diria que a tecnologia avançou tanto? Luiz, você, ao longo do curso, fala muito da questão da autenticação. Né? Então, a Beatriz trouxe para a gente agora esse diálogo entre as linhas, entre os sistemas, para fazer as coisas poderem dialogar bem. Né? Você traz essa questão de que autenticar esse diálogo entre os sistemas é essencial. Né? Qual o perigo que o analista de dados vivencia quando ele tenta conectar esses dados sem entender esses conceitos de chave de segurança que a gente vê nessas novas aplicações aí? Então, a autenticação, ela meio que funciona ali como uma camada de proteção dos dados, né? Porque muito endpoint, muita API que possui esse tipo de dado, ela às vezes vai ter ali, vai conter dados de informações confidenciais, né? A gente trabalha muito com clientes ou pedidos ou coisas dessa forma, desse formato. Então, vão ter informações ali que são pessoais, vão ter informações, dados das pessoas, por exemplo, e é imprescindível ter uma autenticação justamente por se tratar de dados tão sensíveis, né? A autenticação, ela entra nesse sentido justamente para proteger, porque não basta a gente
só fazer a integração desses sistemas, ter os dados ali, porque se eles forem vazados vai ser um grande problema, né? Se forem vistos ali por todo mundo vai ser um grande problema. Então, você autenticar aquilo ali, você tem uma camada ali, uma proteção faz com que esses dados sejam muito mais protegidos. Então, você consegue fazer um processo muito mais seguro ali, de forma geral. O pessoal não liga muito para essas coisas de segurança, né, Renan? Da sua experiência, assim, falando com o pessoal não técnico. Cara, eles não têm muita. Opa! Cara, assim, uma galera não técnica não olha muito isso, né? Porque eles olham mais o resultado do que o processo, né? E isso é fato não só para a área de dados, para diversas áreas na vida, né? A gente olha pro resultado, não olha muito pro processo. É que nem torcida reclamando do técnico, né? Exatamente, exatamente. É, mas é extremamente importante, né? A forma segura de você buscar os dados e de você não expor eles, né? Também, né? É o ponto crucial. Que nem o Luiz comentou, imagina você tem os dados ali dos seus clientes, com receita e tudo mais, e você não ter uma camada de segurança onde qualquer um ali que tenha um link para acessar a URL, né, o endpoint, vai conseguir fazer o resgate desses dados e ter essas informações à mercê da pessoa, né, à disposição. Então, essa parte de autenticação, tanto o Bitter Token quanto o Auth2, Basic Authentication, assim, enfim, tem diversas camadas de segurança, ela é de extrema importância, justamente para você manter aqueles dados de forma segura para quem precisa de fato consumir eles, né? Então, assim, é um processo que o pessoal não olha muito, mas assim, já tem profissionais que estão focados só nisso, né? Profissionais de segurança de dados, de governança de dados, eles já estão focados 100% nisso, em questão dos acessos ali aos dados, principalmente os dados sensíveis, que é a prioridade máxima. Você acha que essa visão aí de endpoint, de API, ela hoje é mais segura do que, por exemplo, você integrar XMLs da vida? Cara, é que são coisas similares, né, basicamente. Então, assim, na verdade, a API ela é uma camada de integração, entre aspas, entre o banco de dados e o cliente, né? Então, para você não precisar acessar um banco de dados de E um direto outro ali no banco sistema, de dados. porque nem sempre é permitido, né? Muito, assim, a maioria das vezes não é permitido, né? Imagina, você vai no site do governo, se não tivesse o Gov lá, se não tivesse a API do Gov, a gente não ia poder entrar no banco do governo. Exatamente. Enfim, por isso que as APIs elas servem bastante nisso, né? Na verdade, o XML e o JSON são mais o resultado dessa requisição, Tá. entendeu? Mas essa questão de API, ela é extremamente importante porque disponibiliza dados de forma correta, né? Até às vezes mais rápida, porque Do que ir existem direto no banco. instâncias, de fato, enfim, do que ir direto no banco, o que também geralmente não é permitido. Então, ela é muito simples, assim, depois que você faz uma, duas, na terceira você já tá craque. Os dois aqui, sabe bem, quando eles entraram aqui não sabiam fazer uma requisição, né? Pois é. E agora, manda eu ver aí, tocam sozinho vários projetos. Animal. Então, sim, essa camada de API ali ela é de extrema importância hoje em dia. Acho que não tem como você fazer algum tipo de requisição hoje sem ter uma API, uma camada de segurança por trás. Qual foi a primeira requisição que você fez aqui, Beatriz? Olha, a primeira requisição que eu fiz foi no meu treinamento. Foi uma requisição Puxado o de. treinamento. Foi puxado porque, na verdade, eu não entendia muita coisa sobre requisições de uma forma geral, né? Eu nunca tinha mexido com isso. E eu lembro que a minha primeira requisição, na verdade, foi uma autenticação bem simples de usuário e senha mesmo. E na minha cabeça, esse era o único tipo de autorização. Uhum. E, ai, como eu estava enganada. Eita, Logo lá. depois eu percebi que se fosse só isso, nossa senhora, mas não, existem vários outros tipos de autenticação. Inclusive, esse é um ponto que é importante destacar, porque a gente precisa saber como a gente protege os nossos dados. E o tipo de autenticação vai definir o nível de proteção desses dados. Então, a gente tem, por exemplo, o nível de autenticação de usuário e senha. É uma autenticação válida, ok?
Mas, querendo ou não, qualquer pessoa que tenha o seu usuário e a sua senha vazada de alguma forma, ele vai conseguir ter acesso aos seus dados, né? Então, às vezes, é importante você ter uma criptografia por trás, fazendo algum tipo de autenticação de OT2 ou OT-JAW, né, JWT, para ter mais essa camada de segurança. Você não tem isso, então qualquer requisição que qualquer pessoa tentar fazer da internet vai conseguir pegar esse dado. Se for uma autorização básica, sim. A maioria das APIs agora que tem autorização básica são APIs, acho que se eu não me engano, a API que você usou, né, Luiz, lá do futebol mesmo, como exemplo, acho que era a mais básica, né? Isso era. Acho que acredito que era um token, mas é um token que você cria uma conta no site lá, ele te dá. Então, assim, Uhum. até por serem dados ali mais expositivos, né? Por exemplo, peguei um exemplo ali do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá aí pra todo mundo ver, né? Você pesquisa Dado público. Exatamente. Uhum. Você pesquisa na internet, você tem diversos sites, mostrando tabela, os jogos e tudo mais. Então, não é um dado tão sensível assim, né? Então, é algo ali que tudo bem ter uma autenticação básica, não tem um problema. Mas quando chega em níveis um pouco mais sensíveis mesmo, então precisa de uma camada maior de autenticação. Uhum. Exatamente. E tem mais complexidade aí nesses dados também, porque, por exemplo, rodada de campeonato brasileiro, eu tenho o horário, né? Eu tenho os gols que foram feitos, quem fez os gols, mas o negócio vai ficando mais complicado, né? Quando eu quero, por exemplo, ter uma visão de média de cartões amarelos por jogo ou alguma coisa assim. Dá para fazer isso via API também? Dá pra fazer via API também, porque a API, você tem diversos, dependendo da API, você tem diversos endpoints ali, então tem diversos dados que ele traz pra você. Então você consegue, fazendo a requisição de forma certa, às vezes a gente usa ali o chamado Core Parameter, né, são os filtros que a gente utiliza também. Você consegue trazer tudo. Então, às vezes eu quero fazer um sistema ali que me traga só um cartão amarelo do jogador no campeonato inteiro. Você consegue fazer também. Uhum. Ou, sei lá, artilharia, tudo mais. Você tem esses endpoints para tudo, você, dependendo da forma que você fizer essa requisição, você vai entrando nos níveis maiores ali de detalhes de dados. Então, é um mundo muito grande ali, né? Que a gente vê e tudo mais, é bem legal. Boa, então, espera aí, vamos ver se eu entendi. Um endpoint, então, numa API é aquele ponto de saída. É uma informação que eu vou puxar ali desse sistema que vai me levar ao dado que eu quero. Ou estou viajando? É basicamente isso mesmo. Então, aí você, a partir disso aí, você tem diversas camadinhas ali dentro desse endpoint que vão te levar para diversos lugares também. Então, você consegue fazer diversos tipos de requisições, né? Você consegue só listar algum dado, né? Você lê algum dado, né? Que a gente chama de get. Você consegue Uhum. criar algum dado novo, caso você queira, que é o post. Você consegue atualizar ele, deletar ele. Então, são diversas formas de você trabalhar com esses dados que estão ali. E não precisa mais manjar tanto de programação, né? Para isso. Então, exatamente. Como são. É algo que você consegue pegar muito fácil, né? Então você não precisa exatamente manjar mais, precisa de um livro e tudo mais. Não, você consegue pesquisar rapidinho, você consegue verificar o que ele pede ali, porque a documentação ela é bem expositiva, né? Normalmente ela tem uma linguagem bem tranquila de você entender. Então não é nada muito techniquez, assim. É algo que realmente dá pra pegar rápido. Mas para tudo isso funcionar precisa de chave, né? As famosas API Keys. Exato. O pessoal fala bastante, né? Se não tem uma API Key, você não consegue se relacionar ali com aquele sistema de jeito nenhum, né? Ou tem outros jeitos? Depende. A chave da API é como se fosse meio mesmo que a autenticação. Então, se eu tenho uma API que é extremamente pública, como a Receita AWS, por exemplo, né? Ela é uma API pública, qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode fazer uma chamada. Entra lá no site dela, ela gera uma Pode. chave para você. E ele nem gera chave, na verdade. Você pode conectar ela sem precisar se autenticar. Você consegue fazer a chamada ali via Postman ou via... me fugiu o nome da Boomerang. Boomerang, isso. E a gente consegue obter os já tô dados. manjando Aí, ó, aí, viu? Ele assistiu o curso, hein, É. gente? Assista o curso. Exatamente. A gente consegue fazer uma chamada sem o token e ele devolve os dados, né? Então, a gente tem um endpoint, por exemplo, onde a gente utiliza como parâmetro o CNPJ de uma empresa e a gente faz uma requisição para esse endpoint. Então, a gente envia para esse endpoint o nosso parâmetro de CNPJ. Então, vamos supor, eu vou colocar um CNPJ lá da minha empresa como parâmetro Certo. e ele vai ser utilizado nesse endpoint. E aí, quando eu enviar essa requisição, esse endpoint vai me trazer uma saída, um retorno. E esse retorno são os dados que eu preciso. Então, ele vai responder o nome da empresa, a quantidade de funcionários, né? Vai enviar várias informações ali relacionadas à receita mesmo
bem específicas. Entendi. Isso não se via em faculdade. Não, de jeito nenhum. Que faculdade que Na você verdade, para ser bem sincera, a faculdade ela tenta focar muito em técnico, mas hoje em dia eu sinto que falta um pouco de prática nessa questão mais voltada a requisições, mais voltadas às saídas. É por experiência minha, né? Eu Não acompanhou o ensino formal, talvez, esse então, diálogo entre sistemas. exatamente. que Então, será? por experiência Muito minha, eu vejo que realmente não é muito focado nessa questão. Cara, não, é porque assim, a área de programação no geral, tecnologia em geral, ela não é, pelo menos na minha experiência, ela não é vista até o ensino médio. Então, Uhum. quando você vai para faculdade e escolhe ali Máximo um alguma área. Bhaskara, né? Não, matemática tudo bem ali, você tem ali tudo certinho. Mas quando você vai para uma área de tecnologia, que de fato tem a programação, tem banco de dados, aí você começa a descobrir várias coisas, né? A área de hardwares, a área de segurança, robótica, enfim, tem várias camadas ali. E você não está minimamente preparado para aquilo, então eles precisam focar muito tanto na teoria quanto em alguns pontos mais específicos para te preparar, porque não Você tem ganha tempo esse hábil. generalismo Não ali, tem né? tempo hábil para Isso. você ter E a tudo, fundo. porque você começou basicamente do zero ali quando você inicia a faculdade. Por isso que ele não foca muito mais nos temas ali que a gente vive ali no mercado de trabalho, de fato, porque a gente precisa de uma etapa antes ali, como se fosse os ensinos anteriores. Inclusive, eu gostaria de complementar que, nesse caso da faculdade, falando especificamente, é que a gente aprende um pouco de tudo muito teórico. E é por isso que é muito importante a gente manter o nosso interesse em continuar aprendendo, né? Inclusive, esse curso que a gente fez é justamente um boost para quem quer continuar aprendendo sobre isso, né? Então, o segredo, na verdade, de sucesso, seja profissional, na faculdade, etc., é continuar aprendendo, buscar conhecimento. Que conhecimentos você anda buscando por aí? Ai, muitos conhecimentos. Sabe por quê? Depois que eu entrei aqui, eu descobri que, na verdade, eu não sei nada. Bem-vindo Isso ao é mundo da bom. aprendizagem adulta. Cada vez Isso mais é a ótimo, gente isso vê é se não sabe nada, ótimo. porque realmente, toda vez um aprendizado novo. Você também, né, Luiz? Cara, até eu. Só sei que nada sei, né? Além disso aí. Exato. Total. Eu posso dizer que cada dia que eu passo aqui, eu percebo que eu sei menos. Porque eu aprendo uma coisa e descubro que eu não sei outras duas. O que você aprendeu esses dias aí que você acha legal de compartilhar? Olha, eu passei 11 meses aqui. E, assim, eu era uma pessoa completamente crua de conhecimento. E eu passei por treinamentos de integração, treinamentos de dado, treinamentos de IA. E eu vi coisas que, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida, né? Eu aprendi coisas que eu não imaginei que eu iria nem estar trabalhando hoje. Por exemplo, requisições, integração, até mesmo com inteligência artificial, né? Então, todos esses ensinamentos que eu tive são pontos muito cruciais para o meu crescimento aqui dentro. Mas eu senti que ainda assim eu não sei, eu sei só o topinho do iceberg, né? E ainda preciso saber muita coisa. Você falou num ponto agora, acho legal da gente colocar na mesa. Vamos falar de inteligência artificial. E aí, qual a relação da inteligência artificial com os dados? Bom, a gente tem que pensar que a inteligência artificial, na verdade, não é inteligente sozinha, né? Certo. Todas as informações que um agente de inteligência artificial vão passar para a gente tem que vir de algum lugar. Então, por conta disso, a gente tem que ter uma base de conhecimento muito bem estruturada. Então, se a gente está falando de dados, por exemplo, de uma empresa varejista, vamos supor, e eu faço um agente de IA que vai me trazer ali informações sobre vendas mensais ou vendas anuais, ou até mesmo informações de vendedores, receitas, etc. Eu preciso ter uma base de dados muito bem estruturada e que possa ser muito bem transformada para servir de base de conhecimento para essa inteligência artificial. Ok. Então, essa inteligência artificial, na verdade, é a nossa inteligência, que a gente transfere para um agente de IA, e esse agente de IA consegue utilizar essas informações. Eu tava até conversando com o Renan esses dias, a gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre como tá se tornando imprescindível ali a parte que a gente faz ali, engenharia de dados e tudo mais.
Justamente com esse crescimento exponencial da IA, vai se tornando cada vez mais exponencialmente também importante a engenharia de dados, Certo. né? Porque para garantir a qualidade da IA, a gente precisa ter essa qualidade dos dados antes, né? A base de conhecimento que a gente dá para a IA, ela vem diretamente do que a gente estrutura antes dela, né? Da API que você puxou lá atrás, É, né? da API que a gente Talvez. puxou lá atrás, a gente vai fazendo todo um processo, um pipeline ali que a gente fala, né? Todo um fluxo inteiro que a gente vai garantir essa qualidade desses dados, vai limpar eles, vai deixar tudo bonitinho ali pra IA ela consumir e ela vir do jeito certinho que o pessoal gosta de usar o ChatGPT ali, o Gemini e tudo mais. Uhum. A IA que a gente tem aqui também. Então, construir um agente passa muito pela qualidade dos dados que ele vai receber antes, né? Então, tudo começa lá do começo. Sim, é. Porque assim, qualquer saída de informação, isso para perdão, Imagina. qualquer saída de informação para um agente de IA, para um dashboard, para um relatório no Excel, que seja, qualquer saída ela precisa de tratamento de dados, porque fontes de dados elas são muito suscetíveis a erros. Existem sistemas que pessoas preenchem na mão, que está programado de uma forma errada. Você preenche uma linha de Excel ali, o que era para estar maiúsculo fica minúsculo, esquece de colocar um campo, né? Normal. Exato, coloca um número, um valor a mais, enfim. Então, o papel da engenharia de dados, assim, ela é importante para todas as saídas. Para o cientista, para o analista, para o engenheiro de machine learning, para quem cria agências de IA, ela é extremamente importante porque se você não tiver um dado pronto para ser consumido, é, lá na ponta, o que vai responder é o que ele está lendo aqui. E se o dado tiver de uma forma, tiver trazendo informações erradas, é o que ele vai responder. Então, essa parte de engenharia de dados, de buscar da fonte, fazer todo o tratamento, entender as bases, disponibilizar em um ambiente seguro, questão de governança, de segurança de dados, todas essas etapas elas são importantes para que chegue na ponta, possa gerar uma informação útil, né? Que a gente diz assim, é uma informação útil para ser consumida, e aí independe ali de qual processo que você vai fazer, você vai montar um agente, você vai colocar num Power BI, enfim, todos esses dados eles precisam desse processo da engenharia para poder dar algum resultado na ponta. Ô, Renan, você falou um ponto importante agora, né? Que o pessoal está usando muito a IA e essa importância, né, de tratar, limpar, isolar o dado, o agente não roda, né? Se isso não acontecer. Até roda, mas ele vai trazer informações completamente desconexas com a realidade, entendeu? Mas a gente, que nem eu comentei, né? As fontes de dados elas são muito suscetíveis a erros, sistemas mal programados, sistemas que têm informações preenchidas na mão. Uhum. O erro humano ele é extremamente comum acontecer. Então, essa Ser etapa, humano é errar, né? então, essa etapa é extremamente importante para que você tenha dados que traduzem a verdade, né? Então, essa parte de engenharia, exato. A engenharia, ela trata todos esses sistemas para disponibilizar o dado de uma forma correta. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê o pessoal usando, né, esses agentes pré-treinados em toda a base da web, né, que foi o que fez surgir GPT, surgir Gemini, surgir N8N, né, eles pegam de bases que estão soltas aí na internet, né. Eu ouvi dizer que tem uma ferramenta que ela aprende a isolar o dado e deixar e fazer com que ele converse com a tabela sem sair desse lugar e garantindo a integridade desse dado. Sabem dizer o nome dessa ferramenta? SkyOne Studio. Opa! Conta mais do SkyOne Studio. Cara, assim, o SkyOne Studio ele consegue isolar ali, deixar, né, num ambiente isolado todas as informações do seu espaço, enfim, você consegue concentrar todos os seus dados dentro de um único ambiente que está segurado por nós, a infraestrutura ela é disponibilizada por nós, todo o suporte é disponibilizado por nós, justamente para você trabalhar com seus dados, né? E óbvio que os dados eles são da empresa, então a gente nem precisa comentar aqui o quanto é importante a questão de privacidade e segurança, né? Então, devido a esses temas serem dados extremamente importantes que não podem sair de um ambiente específico, que é o ambiente corporativo, o estúdio ele isola toda essa informação num único servidor, num único repositório, para que você consiga trabalhar tudo lá dentro dele. E, inclusive na disponibilização, né, que a gente cria
chats privados que também, se você quiser, ele não busca informações de fora, para não ter nenhuma porta para ser consumida, para ser enviada informação. Você consegue isolar isso e trabalhar tudo exclusivamente com os dados que você tem, criar agentes e ter um chat ali que você consiga conversar e ter resultado. Uhum. Eu, sem saber de dados, consigo desenvolver um agente? Sim, consegue desenvolver um agente, mas é importante você ter um background ali relacionado a dados para você saber como eles se comportam e como eu posso otimizar eles, né? Óbvio que tem muita gente que cria agentes ali, mas quando a gente começa a falar de performance, de infra, de validação dos dados que estão sendo retornados, aí você precisa começar a escalar um pouquinho essa camada de entendimento ali de dados no âmbito geral, né? Então, você até consegue montar um agente, se você tiver um profissional ali junto com você que consiga disponibilizar esses dados de uma forma correta. Se você tiver um profissional desse aí, Uhum. ou se já tiver, ou se você garantir, meus dados aqui estão 100% corretos, já pode consumir. Beleza, eu consigo montar um agente ali, é super simples, a gente tem cursos já que explicam isso, monta ali em 15, 20 minutos, uma coisa bem superficial ali, bem simples, né? Você pode se dedicar cada vez mais e entendendo. Então, respondendo a sua pergunta no final, sim, né? Mesmo você não entendendo, você consegue já criar um agente, brincar um pouquinho com alguma pergunta, com outra, enfim. Legal. Inclusive, eu queria adicionar um ponto de que Adicione. o SkyOne Studio, ele é uma plataforma low code, né? Então, isso acaba tirando a necessidade de sintaxes ali, muitas vezes. E a gente consegue fazer uma requisição utilizando apenas ali a lógica, né, de programação em si, sem precisar escrever 50 mil linhas de código, né, para fazer uma única requisição. Uhum. Então, pelo fato de ser uma plataforma low code, não precisa que a pessoa seja necessariamente uma pessoa sênior ali, que ela entenda profundamente como funciona uma integração. Ela pode simplesmente realizar essas chamadas ali na plataforma. Claro, como o Renan falou, ela tem que ter ali um princípio ali, uma base, né, de como que funciona a engenharia de dados como um todo. Mas esse fator esse facilitador, né, da plataforma ser low code, com certeza é uma abertura de portas ali para todo mundo que quer aprender a construir um agente. Low code? Low code. Olha só. Por sinal, não é o podcast Low Code, que inclusive eu convido vocês a assistirem também. Assistam. Bom, Nosso podcast Low Code. Mas quando a gente fala de low code, a gente fala de uma plataforma que ela não exige ali uma programação muito extensa, né? Então, uma pessoa consegue... É o famoso arrastar os bloquinhos, né? Que as pessoas gostam de falar. Então, você consegue ali ir arrastando os bloquinhos, fazendo ali a lógica, né, da consulta dos dados, a transformação dos dados, utilizando ali, no caso da plataforma do estúdio, a gente utiliza o JSONata, né, que faz a transformação do JSON. Então, a pessoa consegue fazer essa jornada de dados muito mais facilmente e sem precisar ser uma pessoa sênior ali na área. Ô, Bia, mas eu vi... Desculpa, Luiz. Quer falar? só ia completar que eu sinto o low code algo mais amigável, né? Principalmente para quem vem de fora do TI, por exemplo. Quem vem de fora do TI pensa no TI como programação. Chamado. Então, Minha máquina Letras, quebrou. letras coloridas. Letras isso coloridas. não é a parte Ela de preta e hardware. letras coloridas, Aham. né? Falar de software, o pessoal pensa, pô, aqueles códigos enormes, extensos, várias coisas, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso. E eu vejo o low code como algo muito amigável para quem não é de dentro, obviamente para quem é de dentro também, porque é uma forma mais facilitadora de fazer ali as coisas, mas também é amigável para quem é de fora. Então, alguém que chega do nada, do zero ali, e vê algo em low code, consegue, acredito que aprender muito mais rápido, né? Sim. É um desenvolvimento um pouco mais amigável ali, né, nessa questão. E isso é interessante até, abordando a questão do nosso curso, a gente mostra nesse sentido, né? A pessoa que não tem nenhum background ali, como o Renan falou que é importante para seguir os caminhos maiores, quem quiser background, pegar esse curso, estudar, se dedicar ali, consegue ter um bom início ali, um bom conhecimento, e eu acho que isso é bem imprescindível.
Luiz, mas eu te vi. Vou fazer uma denúncia aqui, hein? Te vi programando no curso. Então, Programando em Python ainda, logo mais. A linguagem dos profissionais de dados, né? exatamente, Python é algo que está muito presente, né, em dados. Acontece, tá? Python é. Assim, eu gosto bastante de Python. Python é uma linguagem. Eu acho bem amigável também, dentro do TI tradicional ali. Mas assim, a gente acaba precisando em alguns momentos, né? Low code acaba não sendo no code, né? Não ter código. Tem um Vai código, ter né, um mas pouco de código, sim. É menos importante intimidador, saber. É talvez. menos intimidador, exatamente. Então você vai precisar fazer algumas tarefinhas ali, algo mais complementar e tudo mais, mas o low code, ele pula um pouco dessa camada de você precisar fazer toda a sintaxe ali dentro de uma linha de código inteira ali. Então, são coisas mais operacionais, né? De forma geral. Sim, assim, ó, basicamente a nossa plataforma ela é considerada low code, né? Então você consegue fazer ali diversos processos para eles, mas é claro que a gente consegue trabalhar com itens um pouco mais complexos, que aí isso exige um pouco mais de código, que nem o Luiz comentou que ele trabalha ali em Python lá dentro da plataforma, ou em JavaScript, enfim. Ela é low code, de fato, mas foi evoluindo tanto que existem processos tão complexos e unificados dentro da plataforma que você consegue trabalhar, até por necessidade de outras pessoas, né? De utilizar bibliotecas em Python, de fazer alguma tratativa com inteligência artificial. Uhum. Então, ela é low code para um consumo ali em 80, 90% dos processos, Uhum. mas existe, obviamente, itens mais complexos que, conforme o tempo vai passando, vai gerando novas tecnologias que você consegue utilizar também caso você queira programar dentro da plataforma. Tem o low code e também tem o que o pessoal chama de no code, né? Que aí você não precisa saber Esse nada de programação. No code é só arrastar a caixinha literalmente ali, Exatamente. colocar informações super amigáveis, palavras de fato. Esse é bem mais simples, né? Mas é óbvio que ele também tem a sua limitação, né? Você não consegue. Uhum. Quanto menos código ele permite, né? Obviamente, fazer diversas coisas, mas é óbvio que existe algumas coisas que você não vai conseguir fazer ainda Com hoje. low code. Que coisas? Cara, tratativa de dados. Uhum. Tratativa de dados hoje no code não existe, sabe? Toda essa limpeza, transformação, análise. Você vai ter O Leandro não ferramentas. vai entender, né? Porque é o que a Bia falou lá atrás, né? É o jeito que a gente conversa com a máquina. Exato. Você vai até conseguir evitar alguns processos, né? Limpar algumas informações, algumas camadas, mas vai existir coisas que você vai ver na fonte que você vai precisar tratar de forma isolada. Lá no back-end, né? E aí, de fato, você vai precisar trabalhar um pouquinho ali nem que seja com SQL, um pouquinho de Python, você vai precisar ter um pouquinho desse conhecimento, né, para poder ter o dado 100%. Dessa base ali, né? Concorda, Beatriz? Concordo exatamente com o que ele falou. Eu creio que essas plataformas no code elas acabam engessando muito as possibilidades, né? E a plataforma low code ela é um bom meio termo. Uhum. Ela não chega a ser uma plataforma onde exige muito código, mas também ela te permite personalizar muita coisa, né? Então, como o Renan falou, em questão de tratamento de dados, uma plataforma low code facilita esse tratamento sem também engessar muito o usuário. Uhum. Então, o que vocês estão me falando apesar de se você tem um mínimo de uma base do código, ou pelo menos de como funciona a hierarquia entre esses códigos, você consegue entender todo o front e o back-end por trás ali para você chegar no resultado que você quer, né? Isso é muito importante para o não técnico, né? Isso, o low code é uma questão de economia de tempo e também uma questão de estratégia. Então, uma pessoa que passaria ali programando algumas horas, alguns minutos, né? Se a pessoa for ali uma pessoa mais acostumada a essa programação, Alguém que digita muito rápido. alguém que digita muito rápido, que pensa muito rápido. Então, ali, as poucas horas, os bons minutos que ela ia ficar lá, ela consegue diminuir esse tempo para alguns segundos, né? Se ela utilizar ali os módulos da própria plataforma. Então, querendo ou não, uma gestão de tempo muito favorável.
E também é um ponto estratégico, porque você pode realocar uma pessoa que é sênior, por exemplo, para cuidar de questões um pouco mais competentes à função dele, né? Então, ele pode ali colocar uma pessoa que não tem tanto conhecimento de programação, ir lá guiando, né, essa pessoa de uma certa forma, mas ele mesmo consegue estrategicamente utilizar o tempo dele para tratar de assuntos um pouco mais complexos, né, no dia dele.